Agora, já entender como é que era o seu ambiente de estudo. Você falou aqui pra gente nos bastidores do seu período até de gestação. Como é que foi essa fase do dia a dia? O que aconteceu nesse 1 ano e meio de preparação pra você? Então, no início, eu fazia o cursinho e depois, à noite, estudava. Que eu estava nessa transição de deixar a empresa, então eu ainda ajudava minha mãe até... eu fazia o cursinho de manhã, à tarde eu ainda trabalhava com ela e à noite eu fazia revisão do que eu tinha aprendido no cursinho. Foi assim durante uns 6 meses. Passou esse período, eu consegui deixar completamente a empresa e engravidei de gêmeos. Logo de gêmeos. Quando eu já estava 6 meses estudando, Tava num ritmo bom já. Estava num ritmo bom, veio a gestação de gemelar maravilhosa. Um beijo, ó, Luca e Gabriel. Acho que foram, assim, minhas maiores inspirações ali, os dois. E aí, ok, voltei, comecei a estudar, voltei ali, tava ali, no início eu sentia muito sono normal, estava gestante, Nossa, né? então, Imagina, minha esposa faz assim também, muito cansada, mas estava ali, com foco. Tive que fazer uma pausa quando a barriga encostava na mesa, porque a barriga ficou enorme, né? Aí ela já encostava aqui e não alcançava o material. Foi aí que eu fiz a pausa. E aí, só que já estava quase ganhando. Acho engraçado. Eu tava quase, eles já estavam para nascer, e aí eu fiz essa pausa. Falei, não, vou curtir o final da minha gravidez, esperar eles nascerem, vou dar toda a dedicação que eles precisam. Sempre quis poder me dedicar mesmo para a família, para os filhos, e foi isso que eu fiz quando eles nasceram. Fiz uma pausa total nesse período, até porque era impossível Exige estudar. 100% da mãe, né? 100% era impossível estudar, ainda, pelo cansaço, pelo trabalho, pela dedicação, enfim. E quando eles estavam mais ou menos com 7, 8 meses, eu voltei a estudar. Que era quando eles já dormiam a tarde inteira. Então, eu passava a manhã inteira com eles. Quando eles dormiam à tarde, eu ia pro quarto estudar. Aí eu voltei a estudar com o que eu tinha, com os materiais que eu já tinha comprado, que estava faltando terminar de estudar. Esses 8 meses parada. Parada. Não Pra retomar, você perdeu o ritmo ou você voltou bem? Isso Voltei bem, eu tava com muita vontade. Mesmo com cansaço físico e mental, porque exige muito. Não, era muito menos cansativo estudar do que cuidar de 2 bebês. Vira um alívio ali na hora de relaxamento. Momento de relaxar. Eu vou relaxar aqui. E aí bom, com os 8 meses mesmo. Aí quando eles estavam com 1 ano e 5 meses, saiu 1 ano e 2 meses, mais ou menos, saiu o edital do meu concurso. Olhei lá as matérias, já tinha matado português, constitucional, administrativo, geografia, história, já tinha passado por todas essas matérias. Deixa eu lembrar o que mais. Noções caiu, geografia e história. Sabia, não. História de Mato Grosso. Olha que legal. E aí tinha passado por quase todas as matérias já. Eu já tinha estudado elas, faltavam algumas legislações e eu já tinha tudo resumido já. Nossa. Aí eu falei, isso, agora. Mas assim, sem imaginar, pensava, não é possível, ainda tá muito cedo para mim passar. Todo mundo estuda 4 anos. A gente nunca se acha totalmente preparado. Não, vai aí 4 anos. Era um prazo que eu imaginava. Eu falava, não, vou levar uns 4 anos aí para passar no concurso. Mas assim, peguei e entrei de cabeça no edital. Imprimi o edital e ia ali todo dia. Passei a estudar por uma média assim de 6 horas por dia. Aumentei. Eu nunca estudei mais do que 4 horas. Não dava, né? Mas aí eu aumentei para 6, mais ou menos. E agora, ali me dediquei muito, resumindo muito, a mão doendo, maxilar ali travado, porque eu dormia tensa, muita tensão. E quando fiz a prova na discursiva, alguns minutos antes, eu tinha acabado de ler o meu resumo. Eu li o meu resumo, entrei para fazer a discursiva, era o que eu tava no meu resumo. Nossa. Acho que 3 discursivas foram assim. Cara, tem gente que fala que isso não é legal, mas é a terceira, quarta pessoa que vem aqui que fala que leu a resposta antes, quando abriu lá, bateu. É impressionante, quando é pra ser, não tem jeito. Eu acho que assim, o que o pessoal não recomenda é você querer estudar uma matéria nova Sim. 1 hora antes de fazer a prova. Não vai aprender. Não vai. Agora eu fiquei, no final do meu concurso, no último mês do meu concurso, eu só lia resumo. Resumo, exercício, resumo, exercício, resumo, exercício.
Então, às vezes eu passava por todo o meu edital em 10 dias. Nossa, isso é uma maravilha. Então, eu não sei te falar quantas vezes eu estudei o meu edital do meu concurso, porque ele já estava tudo resumido. É isso que a galera não entende. Eu vejo gente estudando 4, 5, 6, 7 anos, aí você vai ver, tá reestudando edital. Pega o material completo. Dá muito mais trabalho. Às vezes, se dá certo já construindo material de revisão, é 1 ano pra fechar o edital, um pouco mais. Só que depois que você falou, 15, 20 dias, esgota tudo de novo na revisão. Mais 10, 15 dias, tudo de novo. E aí você põe um monte de questão junto. Nossa, você tá voando. Aí tá voando. E foi exatamente isso que eu fiz. Ali, fazendo aqueles resumos e lendo resumo e fazendo exercícios. Foi um mês assim. E, claro, uma coisa que foi muito importante que eu falo ali nas mentorias, mentalização. Eu mentalizei, o meu período todo de estudos foi mentalizando eu sendo aprovada. Indo bem nas provas. Fazia parte da minha rotina me imaginar aprovada no concurso. O que é isso na prática? Você parava ali um tempo e ficava olhava no espelho e falava assim, você é aprovada. Isso é uma técnica de programação neurolinguística. Isso, eu trago na mentoria a programação neurolinguística, porque na época não tinha esse nome, mas eu já tinha lido muito sobre... Eu sempre me interessei sobre neurociência. Mentalização, neurociência e tal. Então eu já fazia isso. Você vai muito bem, você vai arrasar na prova, você vai... Tudo que você está estudando vai cair na prova, Aline. Isso tem a ver com a parada de auto-hipnose também ou não? Não. Muita gente acha até que é autoajuda, que não tem nada a ver, mas não é. Não, auto-hipnose. Tem que ser... Não é auto-hipnose. Você está plenamente consciente. Só que se a galera entender esse pouco de neurociência, entender que tudo que a Aline está falando, há um processo neuroquímico tão forte no cérebro que a confiança é outra no dia da prova. Ao invés de você chegar lá tenso, nervoso, o cérebro explodindo de cortisol e tal. Não, você chega com a dopamina, a adrenalina lá em cima. Você não tem um branco. Gigante. Exatamente. O resgate da memória é muito mais rápido. Então isso para um concurseiro faz total diferença. Eu falo muito sobre isso. E, inclusive, dentro do método tem aulas para você construir isso. Porque nós aprendemos através de imagens também. O cérebro, ele aprende através de imagem. Então, se você projetar o concurso como algo que te dá medo, que você tem medo de ter um branco na prova, você está projetando essa imagem primeiro dentro do seu cérebro. A chance disso acontecer é muito grande. Então, você tem que trabalhar com a mentalização e a visualização para você ter uma representação. Isso é crença. É crença. Isso é uma crença. Isso acontece em tudo na vida, né? É igual, por exemplo, você fala bastante de futebol. Pensa, não tem aqueles caras que são pipoqueiros em final de campeonato? Pô, é o cara que demonizou a final. Meu Deus, um jogo muito grande e agora, muita gente assistindo. O Fagner do Corinthians não sabe bater pênalti. Aí perde pênalti. Agora, vamos lembrar dos caras que crescem em final. Ronaldo, Romário, esses caras com gigantes em final. Porque a mentalidade do cara é outra. O cara quer a final, ele deseja a final. O William Douglas, ele fala muito isso. O concurseiro tem que gostar de prova. Tem que mentalizar gostando. Isso que... vamos lá. Eu gostei da sua história, Aline. Eu me inspirei em você e eu queria, sim, passar num concurso e fazer o que você fez. A primeira coisa que você vai ter que mudar é como você enxerga os estudos. Não tem como aprender sem estar motivado, sem gostar do que está fazendo. Então, você vai ter que aprender a gostar de matemática, de raciocínio lógico, de direito, de português. Você vai ter que olhar para essas matérias com amor e falar, nossa, que vontade que eu estou de aprender isso aqui. Você chegou nesse ponto, Aline? Cheguei. Isso é muito forte que ela tá falando, né? Cheguei. Eu olhava, isso eu trago na aula para ativar o hiperfoco. Vamos lá. Tem gente que fala assim, será que eu aprendo alguma matéria? Você consegue assistir uma série no Netflix que você goste? Consigo, então você consegue estudar. Não tem nenhuma deficiência, nenhum problema. Nenhuma deficiência. Por quê? Porque por que você consegue assistir uma série que você gosta? Porque você está motivado, aquilo é interessante. Se começar a colocar uma série de um assunto que você não gosta, você não vai prestar atenção. E para. Aí tá a chave para os estudos. Você vai ter que virar essa chave. Mesmo que você não goste, você vai ter que virar essa chave, olhar para a matéria, falar todos os dias, eu adoro estudar isso aqui. Eu adoro. Nossa, como eu tô ficando inteligente aprendendo isso daqui. Aí eu fiz em todas as matérias. Colocava o livro ali e falava, adoro direito constitucional. Para mim mesma. Eu falo, cérebro,
Comando de foco. Cérebro, agora você vai pegar essa matéria, você vai aprender ela inteira, você vai ficar excelente nisso aqui, você vai ficar tão inteligente. E isso é o quê? Todo dia. Todo E dia. dá diferença. Eu quero fazer um desafio com você. Faz um desafio. Pega um livro, começa a estudar ele. Qualquer livro. Começa a ler. E aí, passa alguns minutos, você fala assim, cérebro, agora eu quero prestar atenção nisso que eu tô fazendo. Presta atenção. E aí eu quero ver se você não vai ler diferente. Comando, né? Comando. E é muito legal isso, porque Comando. muita gente no mercado diz o contrário. Aí você vê que a Aline lá faz o que a minoria faz e o resultado acaba sendo que a minoria acaba atingindo em tão pouco tempo, né? Porque muita gente fala o seguinte, não, motivação não é importante, é bunda na cadeira, como se o ser humano fosse um robô. Não, é fácil falar na teoria, mas na prática a gente sabe que se não tem motivação, não tem combustível, o carro para no meio do caminho, não vai, não tem como, né? Vai. Então eu já peguei alunas que falaram assim, Aline, eu tô com trauma de concurso. Eu fui fazer tal concurso, eu chorei o concurso inteiro. Porque eu tive um coach que ele me passava uma média de estudos ali, um material de estudos, eu não conseguia cumprir, ele ficava em cima de mim e ele me passava uma coisa inatingível. E aí, o que eu vejo? O que esse coach fez? Ele não trabalhou a motivação dela, o que ele fez foi deixar ela insegura. E é uma pessoa super inteligente. Eu tenho certeza que ela já está bem próxima de passar no concurso. Mas ela chegou para mim com a autoestima completamente no zero. Por quê? Porque ele tirou a motivação de estudos dela. Então, assim, isso vai ser muito pessoal, porque esse coach, ele pode ter conseguido fazer essa média que ele exigia dela, mas cada um tem um tempo. É o coach de baseado, né? Trata todo mundo igual ali. Todo mundo igual, toma aqui, toma aí. Né, pra ela, né? Mas se eu chegar para você, Diego, e falar, olha, Diego, para você passar, você tem que estudar 10 horas por dia e toma aqui o material, não é fácil? E aí se o aluno não consegue, a culpa é sua. A culpa é sua. Você não aplicou. Não aplicou. Então, aí que vem, que eu adoro a programação neurolinguística, porque o mais difícil para mim foi quebrar isso, essa crença. Tanto é que eu levei tanto tempo para ter coragem de entrar no concurso, né? Mas daí você primeiro tem que quebrar as crenças de quem está entrando nesse mundo dos concursos. Ela precisa acreditar que ela é capaz. Um exercício bom, faz uma lista de como você quer estar daqui a 5 anos. Como? A vida que você está vivendo hoje, ela vai ser capaz de te trazer isso que você está desejando para daqui a 5 anos? Aí a pessoa já vê que não. Então, ela já tem que sentir que ela precisa ter alguma ação. Ok. Então, vamos lá buscar motivação. A minha motivação para passar no concurso pode ser completamente diferente da sua. Tem gente que vai buscar para poder se casar. Ah, não, eu quero construir uma família e quero ter condições. Tem outros que é o contrário. Eu já tive aluno que queria passar num concurso para poder se divorciar. É mesmo? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante mulheres. Vai ter um casamento legal pra caramba, quer largar do marido. Porque às vezes não tem condição, né, de separar. Isso acontece. É verdade. Então, motivação vai... É muito pessoal. Você tem que identificar isso na pessoa. Você tem que tirar isso de dentro dela. Esse é o trabalho do verdadeiro coach, né? O coach não é aquele cara que só empurrando. Ele fica fazendo as perguntas certas pra descobrir. É muito fácil, porque aí o que eu faria? Eu compraria uma pilha de livro e falaria, toma. Qualquer um faz. 8 horas por dia aqui. Aqui, ó.